Opa, e aí galerinha, beleza? Pessoal, nas últimas duas aulas nós estamos estudando proteínas, né? Então, a primeira aula eu falei sobre a estrutura das proteínas, né? Que elas são formadas por aminoácidos que se ligam por ligações peptídicas. Depois te mostrei que tem estrutura secundária, terciária, quaternária, né? Começamos a falar de funções e daí partimos para as enzimas, né? Na última aula, no último momento, no último slide, né, da aula anterior, eu mostrei para você que temperatura, pH e concentração do substrato são os principais fatores que alteram a atividade enzimática, né, que faz uma enzima trabalhar numa atividade maior ou numa atividade menor. E aí você viu o seguinte, existe uma temperatura ótima, cada enzima tem a sua temperatura ótima. Se aumentar essa temperatura, essa enzima pode desnaturar, né? Beleza? Então não esqueça que desnaturação enzimática é um processo em que a estrutura da proteína vai ser alterada, né? Porque vai romper principalmente pontos de hidrogênio ou algum outro tipo de ligação não peptídica, né? Começa a se romper naquela estrutura e daí ela vai perdendo a sua forma espacial, a sua forma tridimensional no espaço. E aí, gente, coloca uma coisa na sua cabeça. Se alterou a forma, vai alterar a função, beleza? A forma e função andam juntas, beleza? Isso no mundo molecular é assim, tá, gente? Nas enzimas, isso é muito visível. Se aumentar a temperatura acima daquela temperatura ótima, nós vamos começar a ver uma desnaturação de enzimas e aí a enzima desnaturada não funciona mais, beleza? Abaixo da temperatura ótima, a atividade enzimática também diminui. Por quê? Porque quanto menor a temperatura, gente, temperatura, não sei se você lembra disso na química, ela mede o grau de agitação das moléculas e dos átomos, o grau de agitação da matéria. Então, quanto menor a temperatura, menor o grau de agitação da matéria, menor o grau de agitação das moléculas. E quanto menor o grau de agitação das moléculas, gente, menor a chance de acontecer a reação do substrato se encontrar para formar um produto, beleza? O pH segue um padrão parecido, tá? Existe um pH ótimo, né? Tá aqui, pH ótimo. Tanto acima quanto abaixo desse pH, a atividade enzimática diminui, podendo também desnaturar, beleza? E a concentração do substrato, eu te mostrei o seguinte, na medida que a gente aumenta a concentração do substrato, existe uma tendência inicial de aumentar também a atividade da enzima, ok? Só que, a partir de uma certa concentração, onde ocorre a saturação dessa concentração, daqui em diante não adianta mais aumentar a concentração do substrato, que a atividade enzimática já atingiu, né, o seu nível máximo, beleza? Então, foi isso que nós vimos na aula passada, tá? Bora pra frente. Para fechar enzimas, nós temos que entender que existem ativadores e inibidores. Vamos entender isso. Ativadores enzimáticos, gente, ativadores enzimáticos, o nome já está falando, né? São substâncias que vão ativar as enzimas. Vamos pegar uma enzima que está numa forma inativa e transformá-las numa forma ativa, ok? Existem dois tipos fundamentais, dois tipos básicos de ativadores enzimáticos. O que nós chamamos de cofatores, ok? E também o que nós chamamos de coenzimas, certo? Os cofatores, gente, são inorgânicos. Então, são componentes inorgânicos que têm essa capacidade de ativar enzimas. Basicamente, eu estou falando dos minerais, né? Por exemplo, o zinco, o cloro, são ativadores enzimáticos. Inorgânicos, são minerais que fazem essa função de ativador enzimático. Então, eu falo que é um cofator. As coenzimas têm a mesma função, só que são compostos orgânicos, tá? Orgânicos. E se são compostos orgânicos, nós vamos ver aqui as vitaminas. Vitaminas são compostos orgânicos. Muitas dessas vitaminas têm a função de coenzima. Ela vai ativar determinadas enzimas, fazendo com que um determinado processo aconteça de forma mais intensa, de forma mais rápida. Então ele acaba conduzindo, né, o metabolismo para uma via ou para outra via, né, dependendo ali da composição de vitaminas que você tem no seu organismo e de sais minerais também. Então, tanto as vitaminas quanto os sais minerais, por isso que a gente costuma falar que eles são alimentos reguladores, porque eles atuam sobre enzimas. Então, uma das principais funções
tanto dos minerais quanto das vitaminas, são essa, né? É ativar determinadas enzimas. Claro que tem outras funções também que esses compostos possuem, mas essa é uma importante função tanto dos minerais quanto das vitaminas também. Ativar enzimas, atuar como cofatores e como coenzimas, beleza? Então olha só esse esqueminha aqui pra gente entender legal. Aqui está uma enzima, beleza? Ela está num estado, gente, inativo. Quando a enzima está no estado inativo, a gente costuma chamar ela de apoenzima, tá? A apoenzima seria uma enzima inativa, ok? Aqui tem um cofator, ó. Um cofator, você já sabe agora, eu já te expliquei, é um ativador, beleza? É um ativador enzimático. É importante você entender uma coisa, não é qualquer ativador que vai ativar qualquer enzima. Né? Existe um ativador específico para determinada enzima, ativadores específicos para determinadas enzimas. É assim que funciona, tá? Aqui você está vendo aqui uma coisa legal. Esse cofator aqui, o formatinho dele, ó, é compatível lá com um determinado sítio naquela enzima, né? Então, esse cofator ele vai se ligar num determinado local, num determinado sítio ali naquela enzima. Isso vai provocar uma alteração na forma, tá, daquela enzima. Olha lá, ó, o sítio ativo dela aqui agora mudou de forma. Repare que antes, quando ela estava desligada, o sítio ativo era incompatível com o substrato. Eles tinham formas incompatíveis, eles tinham estruturas incompatíveis. Agora não. Agora que o cofator se ligou, aí agora eu tenho uma enzima ativa, beleza? A enzima ativa, que eu vou chamar inclusive de holoenzima. Eu posso chamar essa enzima ativa de holoenzima, quando ela está associada ao seu respectivo ativador. No caso aqui, um cofator, beleza? O substrato se liga, né? Esse aqui é o substrato, você sabe, né? O substrato se liga, forma aqui, ó, o complexo enzima-substrato. Forma o complexo enzima-substrato. A reação ocorre, esse substrato é liberado agora na forma como produto, né? Agora ele virou um produto, ele mudou. E o cofator está ali, né? Associado à enzima. Dependendo do cofator, ele pode até se desligar também, dependendo da afinidade. O importante é você lembrar disso, né? A apoenzima é a enzima inativa, a holoenzima é a enzima no seu estado ativo. Quem são ativadores? Vitaminas, minerais. No caso de minerais, cofatores. No caso de vitaminas, coenzimas. Tranquilo, gente? Bora pra frente. Ó, inibidor. Do jeito que tem ativador, tem inibidor também. E a inibidor a gente tem que entender uma coisa. O nome já está falando, né? Eles vão inibir, eles inibem a atividade de enzimas. Ou seja, vai diminuir a atividade da enzima, vai impedir aquela enzima de funcionar, vai impedir ela de se ligar ao seu respectivo substrato, certo, gente? Aí a gente precisa saber o seguinte. Quando a gente fala de inibidores, nós temos que entender que existem inibidores que são reversíveis, ok? Inibidores reversíveis, e tem inibidores que são irreversíveis, beleza? Bom, o que é uma coisa reversível, gente? É uma coisa que faz, mas também pode se desfazer, né? Ou seja, a ligação do inibidor com a enzima acontece, mas ela pode ser desmanchada, ela é reversível. E existem ligações que são irreversíveis, existem inibições que são irreversíveis, que é quando aquele inibidor se liga na enzima e não desliga mais. Então aí ele ligou na enzima, alterou o formato da enzima, alterou a afinidade daquela enzima com o seu substrato, mas de uma forma definitiva, de uma forma irreversível, beleza? Ele estabelece uma ligação estável com a enzima, beleza? Então é importante você lembrar desse detalhe, tá? Aqui o irreversível, ele promove uma ligação estável, definitiva, beleza, gente? Com a enzima. Portanto, não desliga mais, a enzima está sem funcionar agora para sempre. Quando é reversível, tá? Reversível é porque esse inibidor ele vai fazer uma ligação instável com a enzima, ok? Ligação instável com a enzima. Então, existem essas duas formas de inibidores. Quando a gente fala dos reversíveis, gente, nós podemos identificar dois padrões diferentes aí, ó. Os inibidores que são competitivos e tem aqueles inibidores que são chamados de não
competitivos, tá? É importante você desenhar esse esqueminha aqui no seu caderno, tá? Você fazer esse esquema aqui dos inibidores. Aliás, construa o caderno, não pare de fazer o seu caderno. Essas aulas tem que assistir assim. Coloca o seu computador na mesa, coloca o seu celular na mesa, abre o seu caderno e vai assistindo como se você estivesse na sala de aula, beleza? Nada de deitar na cama e assistir a aula, nada disso, beleza? Então, construa o caderno, isso vai ser muito importante, vai fazer muita diferença para você depois, tá? Vamos lá. Então, esse esqueminha aqui tá bonitinho, tá perfeitinho para você desenhar aí no seu caderno, ok? Competitivo e não competitivo. Agora, qual que é a diferença de competitivo com não competitivo? Essa imagem aqui você vai entender melhor, ó, gente. Aqui, ó, a gente está vendo a enzima, né? A enzima e aqui o seu respectivo substrato, ó lá. Ó. O substrato vem, encaixa certinho ali no sítio ativo, né? Da enzima, promove essa ligação, né? Depois o substrato se transforma em produto, a enzima fica intacta. Você já aprendeu isso comigo. Agora, olha só o inibidor competitivo. O inibidor competitivo, ele está se ligando no sítio ativo. Ele se liga no sítio ativo, ok? Ele vai se ligar no local onde o substrato se ligaria. Certo, gente? Então é importante você perceber isso. O inibidor competitivo, ele se liga no sítio ativo. Então ele está competindo com o substrato pelo sítio ativo. Ou seja, tem lá o sítio ativo, aquele sítio ativo pode entrar nele ou o substrato ou o inibidor, né? Ou esse inibidor competitivo. Quem chegar primeiro, né, é que determina o que vai acontecer. Se o inibidor chegar primeiro, aconteceu a inibição daquela enzima, aquela enzima não funciona. Se o substrato chegar primeiro, vai acontecer a reação, beleza? Então é importante você perceber uma coisa. Com esse tipo de inibidor, gente, a ação dele depende muito da concentração relativa entre inibidor e substrato. Por exemplo, se eu tiver 1000 vezes mais substrato do que inibidor, esse inibidor vai passar despercebido ali. Porque sempre quem vai chegar primeiro na enzima é o substrato. Beleza? Ele está com a concentração 1000 vezes maior, né? Então sempre ele está chegando primeiro ali na enzima, antes do inibidor chegar lá, antes de dar tempo do inibidor se ligar na enzima, o substrato já ligou. Se a concentração do substrato estiver muito maior, entende isso? Agora, se a concentração do inibidor estiver muito grande, a do substrato pequeno, aí o inibidor chega primeiro na enzima, acaba bloqueando aquela reação, aquele processo não ocorre porque tem muito inibidor e pouco substrato, ok? E aqui está o inibidor não competitivo. Ó. O inibidor não competitivo, repare que ele não se liga no local onde o substrato vai se ligar. O inibidor competitivo se liga fora do sítio ativo. Ele se liga fora do sítio ativo. Então ele não compete com o substrato, beleza? Ele liga em outro lugar e acaba ali inibindo aquela enzima, ok? Acaba inibindo aquela enzima. Bom, esse gráfico aqui também é uma coisa importante que aparece em algumas provas aí de vez em quando. Bom, essa linha roxa, vou até pegar o roxo aqui para passar nela. Essa linha roxa aqui está mostrando uma enzima normal, sem estar sofrendo nenhuma inibição. Você já sabe que aqui está a concentração do substrato, tá? Vou marcar aqui, ó, concentração do substrato. E aqui nesse eixo aqui está mostrando a velocidade da reação, a taxa da reação, tá? Vou colocar aqui VR, velocidade da reação. Então, você já entende isso. Quando aumenta a concentração do substrato, a tendência é que vai aumentar aqui a velocidade da reação. Ok. Então, está aumentando a concentração do substrato, está aumentando a velocidade da reação. Aí chega uma hora que satura, né? A concentração já está muito alta, já não está sobrando mais enzima disponível, então a velocidade da reação se estabiliza. Ok? A velocidade da reação se estabiliza. Tá certo? Quando a gente tem um inibidor competitivo, olha que interessante, vou pegar aqui o verde. O inibidor competitivo, repare que na medida que vai aumentando a concentração do substrato, né, também vai aumentando a velocidade da reação. Ó. Também vai aumentando a velocidade da reação. E aí aquele lance, quanto maior é a concentração do substrato em relação à concentração do inibidor, menos efeito o inibidor vai fazendo. Ó. Então repare que quando a concentração vai chegando perto do ponto de saturação, né,
é como se já não tivesse mais inibidor ali, ó. Se você pegar aqui nesse nível aqui, ó, daqui para frente, essa concentração de substrato aqui, muito alta, já não está mais fazendo diferença o inibidor. Repara isso. A velocidade da reação está igual à velocidade da reação sem o inibidor. Isso é lógico, gente, acontece quando a gente tem um inibidor competitivo, né? Tá aqui, ó, competitive inhibitor. Sei lá como é que fala isso em inglês, né? A pronúncia correta. Mas é um inibidor competitivo, tá? Esse aqui é o competitivo, tranquilo? Enquanto que tá ali no azulzinho, gente, vou pegar o azulzinho aqui também para te mostrar. Aqui no azulzinho é um inibidor não competitivo. Ó, repare que por mais que eu aumente a concentração do substrato, né? Por mais que eu coloque a concentração do substrato muito alta, ele não vai conseguir chegar na mesma velocidade da reação sem o inibidor. Por quê? Porque esse inibidor está se ligando na enzima, independentemente da concentração do substrato. Não importa o quanto de substrato tem. Você soltou esse inibidor ali que é não competitivo, ele vai se ligar de alguma maneira, ele vai se ligar em uma certa quantidade de enzimas, vai inibir uma certa quantidade de enzimas, então não importa o quanto de inibidor que você colocou, tá? Não importa o quanto de substrato você colocou, na verdade. Ele sempre vai ter uma velocidade inferior à velocidade da reação sem o inibidor. Beleza isso, gente? Tranquilo? Bom, então, gente, essa foi a aula de hoje, tá? De proteínas, tranquilo? A gente tinha que terminar as proteínas, terminar as enzimas. Falamos de ativadores, falamos de inibidores, beleza? Falamos de enzimas de uma forma geral. E agora a gente vai entrar nas vitaminas, beleza? Mas aí, galerinha, eu vou deixar as vitaminas para a aula que vem. Então, a aula que vem, a gente já vai começar aqui nas vitaminas e dar continuidade aí na nossa bioquímica. Fechou? Beleza? Abraço, galerinha. Até a próxima.